Eu convido você, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e os obedecem, estes são os que me amam. E porque me amam, serão também amados pelo meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, são amados pelo meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, o que não era o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? E Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos morar nele. Quem não me ama não me obedece. Lembrem-se, estas palavras não são minhas, mas elas vêm do Pai que me enviou. Conferência Intimidade. E é sobre isso que eu quero começar a falar com vocês hoje. Talvez alguns de nós gostamos da palavra, mas temos dificuldade de entender o que de fato ela representa e como podemos experimentar não só um movimento de intimidade, mas uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Algumas pessoas confundem, pastor Jorginho, que prazer te receber aqui, amigo. Esse processo ou esse tema intimidade, eles confundem o tema intimidade, o chamado de Deus da intimidade conosco, como um tempo curto, pastora Bruna, de mover, de movimento. Algumas pessoas pensam que a intimidade tem a ver com o receber o toque sobrenatural do Espírito Santo em um momento específico. Tem a ver com uma saída para um tempo de oração no monte, ou um tempo de vigília, ou um período curto de jejum, ou simplesmente mesmo uma conferência como essa, onde ele é tocado, onde o seu corpo físico é balançado pelo Espírito Santo, e ele acha que isso se resume à intimidade. E ele viveu, Tiago, a intimidade naquele momento, ele acha que só precisa viver isso na conferência do ano que vem. E não é isto que o Senhor nos ensina sobre. A intimidade é o lugar mais profundo que duas pessoas que se amam podem chegar, ou que um relacionamento familiar pode gerar. A intimidade é quando todas as barreiras, os obstáculos caem, e não existem mais filtros, não existem mais limitações para aqueles que desejam viver a intimidade. Se nós formos fazer um paralelo, Ademir, na intimidade natural, humana, nós vamos falar sobre a intimidade de um casal, que quando se casam, por mais que já se conheçam, Leozinho, muitos não conseguem, ou ainda tem certa dificuldade para algumas situações no relacionamento, porque ainda não se conhecem. É que eu não quero ser muito escrachado, mas você está entendendo onde eu quero chegar? Você entendeu, né? Você entendeu? Tem certas limitações que só conseguem vencer com o tempo de caminhada juntos. Não só uma intimidade, quando eu falo do casal, mas às vezes até uma intimidade, Luiz, de como conversar, de como saber como está o humor do outro. As mulheres dessa igreja sabem como está o humor dos seus maridos, como eles chegam em casa. Os maridos sabem como está o humor da sua esposa, como ela responde: tá, é, sim. A gente já sabe tudo, sim ou não? E só se conquista isso, Bruno, quando se tem caminhada juntos. Como que gera, gente, a intimidade? A intimidade, por mais que a nossa visão, fazendo uma metáfora da nossa intimidade conjugal com o relacionamento com Deus, por mais que nós entendemos que talvez o ápice da intimidade, pastor Anderson, de um casal é quando tem um mover, o que de fato determina a intimidade não é aquele mover. O mover, preste atenção nisso, é o resultado de uma intimidade que já foi conquistada lá atrás.
O que nós encontramos? Uma igreja, não estou dizendo da Nova Aliança, Andréia, mas uma igreja que ela pensa que vai viver a intimidade com Deus de mover, Gerson. E ela quer mover, ela quer tremer, ela quer chacoalhar, ela quer orar em línguas, ela quer aquela unção. E ele só fica buscando a intimidade de movimento, sem entender que o mover, na verdade, ele é o resultado final de uma caminhada. Amém, igreja? Um casal pode até ter um mover e não ter intimidade. E nos dias de hoje existe muito disso. Nesse período agora de feriado, o sangue de Jesus tem poder. Então o que determina a intimidade não é o movimento, o que determina a intimidade é a caminhada. Qual que é a proposta dessa conferência? Não é apenas um tema, uma identidade para um feriado de carnaval onde nós ficamos reunidos aqui 3 noites. A proposta dessa conferência é que nós venhamos, a partir desta conferência, sermos despertados para uma cultura de intimidade com Deus. Relacionamento. Deus, Ele nos criou para o relacionamento. Deus nos chama para a intimidade. Quando Deus, Ele criou o homem, Ele cria o homem para quê? Para a intimidade. Às vezes nós olhamos, lemos a Bíblia Sagrada e pensamos que os anjos são seres superiores a nós diante do Senhor. Pensamos que eles têm um relacionamento muito mais estreito com o Pai do que nós, sem entendermos qual foi o propósito que Deus criou o homem e os anjos. Quando Deus criou os anjos, qual foi o propósito de Deus criar os anjos? Serviços. A palavra anjo vem do grego angelo, ou angelos, que fala mensageiro. Na verdade eles são seres espirituais ministradores. Sejam eles anjos mensageiros, sejam eles anjos de adoração, sejam eles anjos de guerra. Tudo isso fala do quê? Fala de serviço. O propósito, Luciano, quando Deus cria os anjos, é que eles viessem servir. Anjos ministradores, serviço, trabalho. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eles foram criados com o propósito de trabalhar. Eles são chamados para adorar, servindo, chamados para entregar mensagens, servindo, chamados para guerrear, servindo. O salmista fala no Salmo 91: Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ele dará ordem. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os temem para lhes guardar, proteger. Trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Por mais que muitos de nós olhamos para os anjos e pensamos que eles são seres que têm uma patente mais alta do que os homens, eles são chamados para trabalhar. Agora, quando Deus cria o homem e a mulher, primeiro Deus forma o homem, depois do homem Ele forma a mulher. Qual foi o propósito da criação do homem? Relacionamento. Aqui Deus chama para trabalhar. E eles amam servir ao Senhor e o propósito que o Senhor lhes deu. Aqui Deus chama para relacionar. Diga comigo: intimidade. Aqui é serviço. Aqui é família. Aqui é trabalho. Aqui é paternidade. A Bíblia diz, solta só um pouquinho a mão da Clécia, um minutinho, que quando Deus criou Adão, Ele vinha todos os dias ter com Adão na viração do dia. O que Ele vinha ter com Adão? Relacionamento. Todos os dias Ele vinha ter com Adão intimidade. Por quê? Porque não se gera paternidade se não está junto. Deus exerce a paternidade dando direção, proteção, limite. Pode comer de todos os frutos, direção, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, limite, porque se dela comer certamente morrerá. Proteção, paternidade. Diga comigo: Deus é Pai. Aqui Ele é Senhor. Aqui Ele é Pai. Quando Ele cria o homem, Ele cria o homem para o relacionamento. O propósito de Deus sempre foi família.
Desde o início, o propósito de Deus para com o homem, para com a mulher, foi família, sempre foi esta caminhada de intimidade. O problema é que Lúcifer, ele, mesmo sendo do serviço, queria um lugar que não foi gerado para ele. Qual o motivo de Lúcifer ser expulso do céu? Porque ele quis ser semelhante a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus. Deus não deu a ele a semelhança, mas para quem Deus deu a imagem e a semelhança? Lúcifer queria um trono, e ele diz: elevarei o meu trono mais alto que as estrelas de Deus, dos anjos, lá no alto monte, no lugar de habitação do Senhor. Ele queria um trono, e por ele querer um trono e Deus não lhe deu um trono, aí o que Deus faz? Ele dá um trono não para os anjos, mas para o homem. E aquele que for fiel até o fim, ele governará comigo, diz o Senhor. Trono. Tudo aquilo que Lúcifer queria, Deus deu ao homem. Por quê? Porque para os anjos ele os criou para o serviço, para o homem ele os criou para a intimidade. Pode vir, Clécia, vem mais para cá. Quando Lúcifer caiu, se torna Satanás, o adversário do homem, o inimigo do homem, ele vendo que Deus ama o homem, e tudo aquilo que ele queria, ele deu para o homem. Este anjo que foi criado para servir, se rebelou contra Deus, porque não queria servir. Ele vendo tudo que Deus deu para o homem que ele queria, agora ele vem guerrear com o homem. E esta guerra faz com que o homem, ele cometa 2 erros. E esses 2 erros que ele comete, tiram ele exatamente do lugar onde Deus colocou. Primeira coisa que Satanás gera, a tentação ao nível da desobediência. Qual foi a direção que Deus deu para o homem? Coma de todos os frutos do jardim. Qual foi a limitação, pastor Jarginho? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde Lúcifer, que agora é Satanás, ataca a mente do homem. O que Deus disse que você não pode fazer? E ele diz: eu não posso comer desta árvore. Ele falou: por quê? Porque se dela comer eu vou morrer. Ele falou: imagina que você vai morrer. Satanás já sabia o que ia acontecer. Ele falou: porque eu quis ser igual a Deus, eu caí. Se eu convencê-lo a querer ser igual a Deus, ele vai ter o mesmo fim do que eu. Ele falou: não, Deus está querendo te privar de algo maior, porque se você comer do fruto, você será semelhante ao Altíssimo. Ele pensando aqui: vai se ferrar, a casa dele caiu. Satanás é tentado, Adão é tentado, aceita a tentação, e o primeiro erro dele foi a desobediência da direção de Deus. E essa desobediência, que é o primeiro erro, leva ao segundo erro, que é o pecado. Quando ele peca contra o Senhor, ele não morre fisicamente, instantaneamente, como achava que iria morrer, mas ele se desconecta ao Deus espiritualmente, ele morre no espírito. Você já conhece tudo o que eu estou falando, eu quero chegar num outro ponto. A partir do momento em que ele morre no espírito, ele perde a santidade. A santidade na Bíblia, ela é vista muito como vestes. Toda vez que você estiver falando, que a Bíblia estiver falando com o seu devocional sobre roupas, sobre vestes, está falando sobre santidade. Ele tem as suas vestes espirituais manchadas, e agora tem um problema. Deus, agora que o homem come do fruto, desobedece e peca, o pecado agora lhe contamina. E essa contaminação agora afasta ele do Criador. Deus o cria como filho, mas ele rejeita esta paternidade de Deus ao desobedecer e pecar.
Muitos de nós, quando vemos Deus levando o homem e a mulher depois de terem pecado para fora do Éden, conduz eles até o Éden, por fora do Éden, venha por gentileza. Quando Deus leva o homem e a mulher, o pastor Anos parece um ator da Globo, né? Um ator da Record, vai fazer as novelas da Record. Quando ele conduz eles para fora do Éden, muitos de nós olhamos Deus e enxergamos dele um Deus que castiga, um Deus malvado. Malditos! Mas Deus não está castigando o homem porque o homem desobedeceu. Deus, na verdade, está protegendo o homem. O que permitia, Luciano, Adão e Eva estarem na presença de Deus todos os dias, relacionando com Ele, encontrando Emerson todos os dias com Ele, é porque eles eram santos, inocentes, não tinham pecados. Então a glória de Deus não os feria, não os matava. Por quê? Porque não tinha pecados. Quem está entendendo, diga amém. Eles tinham, diga comigo, intimidade. É a santidade que é a porta da intimidade. Quando o homem e a mulher pecam, eles perdem a santidade. A glória de Deus poderia matá-los. Moisés fala: deixa eu te ver, Senhor. Ele falou: se você me ver, você morre. Ele falou: mas eu quero muito te ver. Deus falou: então fica de costas, que eu vou passar pela fenda da rocha, porque senão você morre. A glória de Deus foi tão intensa que ele não viu. Deus passou pela fenda, ele de costas, o rosto dele brilhou 30 dias. Então, quando Deus conduz Adão e Eva para fora do jardim, não expulsou eles porque estava castigando, tirou eles daquele lugar para protegê-los. Pode descer 3 degraus comigo. Quando eles chegam aqui embaixo, eles estão aqui na saída. Vem Deus. Deus dá algumas direções. E uma das direções mais importantes, que na verdade Deus está estabelecendo o padrão de restauração da intimidade. Rodrigo, Deus diz para a mulher: o fruto do teu ventre pisa na cabeça da serpente, aquele que te derrotou será derrotado, e quando ele for derrotado, você volta. Só que, gente, qual que é? Volta a Deus para o seu lugar de presença agora. Só que qual que é a visão de Eva? 2 erros que Eva comete na sua mentalidade, Diego. Primeiro, a Bíblia diz, o Deus diz, o fruto do ventre da mulher. Ela pensa que é dela. Não era. Seria de Maria lá na frente. Número 2, ela diz: quando o diabo for derrotado, eu volto para onde? Para o Éden. Mas Deus não estava trazendo eles para o Éden. Deus, na verdade, queria trazê-los para a intimidade. Muitos de nós, pastora Vanessa, só buscamos relacionamento com Deus não pela intimidade, mas pelo favor. O Éden representa o favor. Por que o Éden era bom? Porque no Éden não tinha capim, no Éden não tinha erva daninha, no Éden não tinha espinhos, no Éden não tinha sofrimento. O homem trabalhava no Éden, sim ou não? Sim. Mas não sofria para trabalhar. Quem aqui de fato ama o que faz? Você ama o que faz? Você cansa quando você faz? Sim. Mas isso tira o seu prazer do trabalho? Eu amo o que eu faço. E às vezes faço mais do que deveria fazer pela minha condição biológica e de idade, já estou ficando velho. Porém, não me tira o prazer. Eva só se preocupou, ou talvez Adão junto, com o Éden. Por quê? Porque era um lugar chamado paraíso. E eles queriam logo que o fruto do ventre que ela pensava que era dela nascesse, crescesse, pisasse na cabeça da serpente para eles voltar para o bem bom. Mas Deus não prometeu o paraíso, Deus queria intimidade. Quem está entendendo, diga amém. O que faz o homem perder a intimidade? A desobediência e o pecado. Quando ele perde a obediência, ele perde a santidade, automaticamente ele perde a intimidade. O propósito de Deus sempre foi o relacionamento íntimo com o homem. Esse foi o propósito. Deus cria os anjos para servirem, mas o homem, a humanidade, para relacionamento. O homem passa, Ronaldo, o Velho Testamento inteiro só chamando Deus de Senhor.
Senhor, Senhor, Senhor. Se nós procurarmos, Ronici, a definição da palavra Senhor, você vai descobrir que Senhor, dentro da etimologia do que é falado lá no hebraico, fala-se de amo, meu dono, meu superior. E por que o Velho Testamento inteiro eles olham para Deus e chamam Deus de Senhor? Nem o nome de Deus eles escreviam, colocava só a inicial, Gerson. Por quê? Para não falar o nome de Deus em vão. Porque eles entendiam e viam Deus apenas como Senhor. Por quê? Porque o espírito de todos no Velho Testamento está adormecido. Eles não eram habitação, eles não tinham esse lugar de relacionamento com Deus. Porém, quando Jesus chega como plano de remissão da humanidade, qual era o propósito de Deus enviando o seu único filho? A Bíblia diz: Deus enviou o seu único filho para que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quando ele está falando na verdade de vida eterna, o que ele está dizendo? Deus deu o seu único filho para todo aquele que, se a nele chegar e crer nele, volte para a intimidade, porque a eternidade era a intimidade de Adão com Deus. Quem está aqui, diga amém. Então Jesus, ele não vem só para salvar. Jesus, ele não vem só para salvar o homem, ele não vem só para tirar o homem das garras do pecado, das trevas, da morte e da destruição. Jesus também vem para salvar, mas o propósito de Jesus quando vem a esta terra é trazer o homem para perto do Pai. Diga comigo: intimidade. No entanto que quando Jesus vem, ele gera uma revolta no coração dos religiosos. Por quê? Porque até Jesus todos chamavam Deus de Senhor, 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 Senhor. E aí Jesus, ele começa a chamar ele de Pai. Desculpa o termo, mas os fariseus piram. Como assim? Que coisa de pai é essa? Ele é Senhor, respeita ele, ele é Senhor. Ele falou: para vocês ele é Senhor, para mim ele é, mas eu vim apresentar ele para vocês como Pai também. No entanto que aqui no Evangelho de João, olha o que ele diz assim, ó, verso 21, agora faz sentido o que nós vamos ler. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados pelo meu Pai. Esse amor aqui, não fala que Deus, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então Deus amou a gente o tempo todo. O problema é que o homem não amou a Deus. Qual é o erro que nós temos, Binho? Pensar que todo ser humano é filho de Deus. Não é. Leia a Bíblia que você vai descobrir. Todo ser humano, Rodrigo, é criatura. O Evangelho de João capítulo 1 verso 12 diz que os filhos são aqueles que creram em e o receberam, e se tornaram filhos de Deus. A paternidade de Deus vem através de Jesus, porque é Ele que nos resgata. O homem estava perdido, errante por aí. O homem e a mulher estavam lá perdidos, errantes, totalmente condenados. Então Jesus, vendo os condenados, o propósito do Pai foi buscar, resgatar e trazer para o lugar de intimidade que o homem perdeu. E esse lugar de intimidade não é apenas para ele sentar na entrada da porta e comer uma migalha, é para ele sentar à mesa. Não é apenas para ele se curvar e falar: sim, Senhor, pois não. É para que ele possa chegar e falar: Abba, Paizinho. Nossa mente ainda fica olhando Deus como Senhor, principalmente porque muitos de nós tivemos dificuldade com a nossa paternidade. Muitos não tiveram pai, ou tiveram um pai que o tempo todo rejeitou, ou tiveram um pai que foi agressivo, um pai que foi violento, um pai que foi duro demais, um pai que foi omisso demais, um pai que não protegeu. E qual é o problema de muitos de nós quando trata-se da paternidade de Deus? Nós esbarramos no filtro da nossa paternidade. E quando nós olhamos para o nosso pai, nós não conseguimos ver Deus como pai, porque a nossa paternidade foi comprometida. E aí nós olhamos e falamos: não, pai não, Senhor, melhor Senhor. Pai não.
Eu tive muito tempo, dificuldade para olhar e enxergar Deus como pai. Por quê? Porque o meu pai foi duro demais. O meu pai foi violento demais, agressivo demais. Eu já o perdoei, mas eu precisei ser curado, porque eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu precisei ser curado na minha paternidade para enxergar Deus como pai e me permitir ser cuidado, protegido e corrigido por Deus. Eu fui ensinado, e por muito tempo eu olhei Deus como aquele homem carrasco, com um chicote na mão, que tudo que eu fazia de errado o pau torava, porque meu pai era assim. Quantos aqui, sejam sinceros, em algum momento, mesmo que você já tenha perdoado e já tenha curado a sua paternidade, mas quantos aqui tiveram dificuldade com paternidade, quando tiveram com ausência, com rejeição, com abandono, com pai agressivo? Quantos tiveram dificuldade com paternidade? Levanta a mão. Olha isso, pastora Nelise. Olha isso, pastora Vanessa. Esse é o retrato da humanidade. Se você olhasse aqui de cima, você ia ver comigo pelo menos 75% de auditório lotado teve dificuldade com paternidade. Claro que eu creio que muitos já foram curados, amém? Outros não. E aí nós não conseguimos chegar nele como pai, porque a nossa paternidade precisa ser restaurada. Por que os religiosos piravam? Porque Jesus, quando ele vai ensinar a orar, e as orações deles, Léo, era assim: Senhor magnânimo, céus. Jesus falou: vocês querem aprender a orar? Eu vou ensinar. Quando forem orar, digam assim. Cara, piravam. Como assim, pai? Volta para o evangelho de Mateus, de João. Ele diz assim no verso 23: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, e meu Pai o amará, e eu e o meu Pai viveremos nele, através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus. Ele diz: quem me ama e não me obedece, lembrem, e quem não me ama não me obedece. E lembrem essas palavras, porque não são minhas, mas são do meu Pai, que vai ser de vocês, se vocês entenderem. Quando ele começa a falar de paternidade, no Velho Testamento o homem perde a paternidade. No Novo Testamento Jesus vem restaurar a paternidade. Então o ministério de Jesus não é só de salvação, mas é de reconciliação entre filhos e pai. Se eu pudesse encerrar a mensagem aqui já estava bom, mas Deus tem mais. Intimidade não fala só de um movimento. Intimidade fala de vida. Aleluia. Tem que ser uma cultura. Deus tem nos chamado para uma cultura de relacionamento íntimo com Deus, onde não vivemos intimidade só quando trememos, e eu amo tremer. Só quando nós recebemos um mover do Espírito. Eu amo mover, eu amo. Eu estou orando, Deus manda fogo, nós queremos mover, amém, queridos? Mas Deus nos chama para a intimidade diária. E sabe o que revela a nossa dependência de Deus? Anota 3 coisas que revelam a nossa dependência da paternidade de Deus. Anota lá. Primeiro, a nossa paternidade de Deus vai ser revelada quando nós obedecemos a Ele. Quando a gente obedece, Ele diz: aquele que não me ama, não me obedece. Automaticamente não ama meu Pai. Primeira coisa, Rica, tem a ver com a nossa obediência. Segunda situação que revela a nossa dependência da paternidade de Deus, Renata, é quando nós aceitamos a correção. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele. E se você não aceita a correção do seu pai, não é porque ele está te rejeitando como amor, é você que está rejeitando o amor dele. Meu pai é muito ruim, o meu pai é muito duro, o meu pai é muito bravo, o meu pai é não sei o que. Eu sei que alguns pais talvez excederam, mas todo pai que direciona, que corrige, ele corrige o filho para o filho não se perder. Eu amo esses 3 carinhas, gente. Eu amo. Depois de Jesus e da minha esposa, esses caras, eles têm a minha alma, o meu coração, a minha vida. Mas qual é a palavra que eles mais ouvem na vida?
Não. Eu amo, e não é porque eu amo que eu deixo eles se folgarem, pelo contrário, tem disciplina, correção. Se o nosso pai biológico nos corrigiu e não deixou nós fazermos o que nós queríamos, é porque ele nos ama. Pai que deixa fazer o que quer, pai que não dá limite, pai que não protege com o limite, não ama. Segunda forma de vivermos a paternidade de Deus, recebendo, Daniel, a disciplina, a correção que revela o princípio ativo do amor de Deus. Terceira forma, Lucas, que nós vivemos a paternidade de Deus, relacionamento. Não buscar a Deus só por causa do Éden. Eva e Adão queriam voltar através do fruto do ventre da mulher para o Éden, porque eles queriam bênção. Não era a bênção que Deus queria dar a eles, não era o Éden que Deus queria devolver. O que Deus queria resgatar era o relacionamento. Quantos são pais ou mães aqui? Levanta sua mão, quero ver. Olha quanta gente. Você conhecendo o seu filho, você sabe quando o seu filho está te procurando porque ele quer ficar com você, e sabe a diferença de quando ele está te procurando só pelo que ele quer alguma coisa sua, sim ou não? Sim. Se teu filho começa a te procurar só quando tem necessidade, só quando tem necessidade ele te procura, só quando ele precisa de uma coisa ele te procura, ele vive grudado naquela desgraça daquele aparelho tecnológico dele, só grudado naquela desgraça. Minha mãe é aqui, rodando com o dedo, rodando, está dando já. Daqui a pouco nós vamos ver uma nova patologia lá no DEF, de ler no dedão, de tanto que roda. Aí quando ele tem uma necessidade ele te procura, e só quando tem necessidade, só quando ele precisa de dinheiro, só quando ele precisa de um presente. Você sabe quando ele está procurando só pela necessidade, sim ou não? Você deixa de amá-lo quando ele te procura só pela necessidade? Mas você fica chateado se ele só te procura pela necessidade? Sim. Mas você consegue então fazer uma avaliação resumida de que muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Não é porque Deus se calou, é porque a gente, Marcos, só procura, porque nós só o procuramos quando temos o que, Davi? Necessidade. Pai, compra isso para mim. Pai, não sei o que. Pai, me leva lá. Pai, faz isso aqui. Para, rapaz, eu não quero só que você me procure porque você quer alguma coisa. Senta aqui e fica comigo. Só que Deus, ele não é grosso que nem eu. Deus, ele é bonzinho. Só que tem muita coisa que não acontece na nossa vida. Por quê? Porque a gente só procura Deus com a necessidade. Esqueça esse negócio de ficar só usando palavras. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória. Palavras. Tem gente que é só: te amo, ó Deus, na minha salvação. Gente, palavra é fácil. O que revela amor? Palavra ou atitude? Teu marido só te procura quando ele precisa de uma coisa. Ele só grita assim: amor, cadê minha camisa? Amor, o almoço já está pronto. Amor, te chama de amor, mas só pela necessidade. Amor, glória, aleluia. Já entendeu? Agora, o pessoal vai entendendo depois, né? Você entenderam? É unção, né? Está orando por ela, glória a Deus. Só procura para necessidade, só necessidade. É grosseiro no que fala, é egoísta, pensa só nele, vive na rua, só faz o que lhe dá prazer, só na hora que quer. Não é romântico. Pastor, está revelando o meu marido. Vou até tomar uma água. É estúpido. E aí, na frente dos amigos, dobra o joelho e faz uma declaração de amor. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Você olha para ele e fala o quê? Para com a palhaçada. Mas eu te amo. O que é isso, pastor Jorginho? Discurso, palavra. O que revela amor não é o quanto falamos, Giovana, mas são as nossas atitudes.
Agora deixa eu voltar aqui para o nosso casal. Eu e você somos eles. Quem está entendendo, diga amém. Jesus nos trouxe para perto do Pai, mas nós estamos procurando o Pai só porque precisamos e temos um discurso vazio, ou temos atitudes? Quais são as atitudes de um filho que não está preocupado com o que o pai tem na sua mão, mas quem o pai é? Quais são as atitudes? Jesus, ele vai nos dizer isso. Volta comigo no verso 21. O verso 21 de João 14, Antônio, ele diz assim: número 1, aqueles que aceitam os meus mandamentos são eles que me amam. O que revela o nosso amor ao Senhor, reza, não é o que falamos. Primeiro lugar é aceitar os mandamentos dele. Por que Jesus fala, Tiago, sobre aceitar os mandamentos? Porque tem muita gente que, quando filho dentro da casa do pai, obedecia com ódio. Gente, o problema, Emerson, quando nós obedecemos só pela obrigação, não é uma obediência de coração. Não é obediência de coração. É uma obediência, Jéssica, que bom te ver, filha, de troca só. De troca. E aquela obediência que você faz sem, olha que coisa interessante, sem aceitar isso no coração, ela não se sustenta. Ele diz que aqueles que aceitam o mandamento, o que é aceitar o mandamento? O primeiro lugar é quando ele deixa a direção, o princípio, o padrão de Deus cair no seu coração. Eu não aceito o que o Senhor está me falando, Pai, falando na biologia, só porque o Senhor é Pai e está me mandando, mas eu aceito porque eu sei que o Senhor está falando isso para me proteger. Ele diz: aquele que aceita os meus mandamentos. Aceitar, deixar o padrão de Deus, a direção de Deus cair no seu coração. Quando ele fala de mandamento, está falando do que, Rô? Está falando de princípios. A Bíblia vai apresentar princípios com duas metáforas. Primeira, ela vai apresentar, Néia, como muros. Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Muros, pastor Cláudio, fala do que? Daquilo que nos protege. Amém, queridos? Princípio, o mandamento do Senhor não é uma lei que Deus fala: me obedece, senão eu te mato. Não, o princípio, o mandamento de Deus, ele está dizendo assim: segue, porque aqui vai te guardar. Diga comigo: muro, proteção. Faz sentido? O princípio não é para nos fazer perder, é para nos guardar, nos proteger. Proteção. Proteção. Ele está sempre nos guardando. Ele diz: aquele que aceita a minha proteção através dos princípios. Segunda metáfora que a Bíblia faz com os princípios, aliás, não é nenhuma metáfora, ele aplica isso na prática, na palavra. Ele diz assim: se os fundamentos forem corrompidos, o que poderá fazer o justo? Ele também faz uma analogia do princípio como fundamento, fundação, base. Diga comigo: alicerce. Quando eu aceito o princípio, o mandamento, eu sou guardado e eu fico firme. Eu não caio. Porque muitos estão caindo, porque infelizmente eles não aceitaram o mandamento, e automaticamente, não aceitando o mandamento, ele não o obedece. Ele diz: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, estes são os que me amam, e porque me amam serão amados pelo meu Pai, e eu também os amarei, e por amá-los me revelarei a cada um. Intimidade. A revelação, Sandra, fala de intimidade. Ele diz: eu vou me revelar. Quem já teve aquela pessoa que falou assim: quando Jesus me buscar, arrebatado, diga amém. Quando Jesus me buscar, primeira coisa que eu quero ver Ele. Já pensou nisso? Eu quero vê-lo. Eu quero chegar perto, eu quero sentir o cheiro. Sim ou não? Se você não fez isso, mas você não é crente ainda.
Sério. A coisa que eu mais anseio depois da salvação é estar com Ele, é vê-lo, é Ele se revelar. Mas essa revelação não precisa ser lá nos céus, ela começa aqui na terra através da sua intimidade. Pastor, como é que nós resgatamos a intimidade? Jesus, Ele nos chama, em primeiro lugar, para nós restaurarmos exatamente os dois lugares, as duas situações que Adão perdeu. Primeiro, a obediência. Você quer ter intimidade com Deus, sim ou não? Ir para o monte é maravilhoso, jejuar é extraordinário, orar de madrugada, meu Deus. Mas Deus não diz que será na oração da madrugada que Ele vai revelar a sua intimidade. Ele diz que é na obediência. O que Samuel fala para Saul? Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sangue. Jesus diz: aqueles que me obedecem me amam. O que Adão fez? Ele desobedeceu, Tiago. E a desobediência tirou ele da intimidade. Nós olhamos do paraíso, Deus olha a intimidade. Segundo erro de Adão, Juninho, foi pecar. Ele escolheu o pecado. E preste atenção nisso daqui que é importante. O pecado é quando as nossas vestes espirituais se sujam. Quando escolhemos viver o pecado, olha que coisa interessante, perdemos a santidade. E Jesus, Ele veio para nos trazer para este lugar de santidade. A santidade não é uma vida fanática. A santidade é uma vida de separação. Talvez tem pessoas aqui, Lucas, que nesse feriado agora de carnaval tinham a oportunidade, muitos talvez aqui têm casa na praia, de ir para o litoral, mas escolheu não ir. Por quê? Porque ele não compactua com o que acontece lá. Eu não estou dizendo que todo mundo que foi para a praia está no pecado, estou dizendo isso. Mas para alguns de nós, este período ativa alguns gatilhos na mente, na alma, que os leva a uma corrupção. O que é a santidade? É uma separação. Quem me entende, diga amém. Separação. Para uns fala de um período de festa da carne, para outros fala de uma vida de alcoolismo, para outros fala de uma vida de imoralidade, para outros ainda fala de uma vida de mentiras, de enganos, de injustiças. A santidade, Adauri, é quando nós escolhemos separar daquilo que vai nos contaminar. Não é porque é pecado, mas é porque eu amo. John Bevere, no seu livro Kryptonita, se você não leu ainda, qualquer livro do John Bevere que você lê é extraordinário. Se você tem problemas com ofensas, se você tem dificuldades para perdoar, leia um livro chamado A Isca de Satanás. Extraordinário. Extraordinário. Se você quer entender o que de fato é um relacionamento de santidade com Deus, leia esse livro Kryptonita. Ele começa fazendo a analogia àquele herói, né, conhecido pelo mundo inteiro, Superman, que tem uma fraqueza, e ele diz que a nossa fraqueza é o pecado. E nesse livro, Gabriel, ele diz: a ponte de acesso do homem para com Deus, para a intimidade com Deus, a ponte é a santidade. Queremos voltar para este lugar de intimidade e relacionamento, que não é só um movimento, mas, olha que coisa interessante, é um estilo de vida. Obedeça os princípios e busque viver em santidade. Josué, quando está para entrar na terra de Jericó, que fala de uma conquista da alma, Josué 3:5, ele passa pelo arraial dos israelitas e diz assim: santificai-vos. Comecem hoje, porque a santificação de vocês fará com que amanhã vocês vivam coisas maravilhosas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas. Nós muitas vezes estamos como Eva buscando o Éden, o paraíso, a bênção,
o favor, mas o Éden é só o resultado da intimidade.